Olá, alunos do terceiro ano, mais uma aula. Desta vez vamos falar sobre o fator RH, tá, pessoal? Então, nós falamos sobre o sistema ABO e agora, dentro do sistema ABO, nós estudamos separadamente o fator RH, que é o que considera o sangue ser positivo ou negativo. Então, embora a gente tenha essas duas junções do tipo e do fator, mas quando a gente vai estudar na genética, a gente estuda eles separadamente. Então, vamos prestar atenção no vídeo e verificar que é bem fácil e bem simples a questão do fator RH. Certo, então começamos pela descoberta desse fator. A descoberta desse fator aconteceu pelo mesmo médico que descobriu o sistema ABO, que foi o Landstein, tá? Então, o Landstein, ele descobriu tanto o sistema ABO, os grupos sanguíneos, como o fator RH, juntamente com um outro cientista. Então, como eu coloquei aqui, sublinhei, esse fator RH, ele foi descoberto em 1940, tá? Em 1940. Como foi feita a descoberta, né, do caso do fator RH? Deixa eu apagar aqui com a borracha, para a gente poder visualizar bem esse esquemazinho aqui. Então, olha só. Tudo foi descoberto, pessoal, através de uma espécie de um macaco rhesus, como vocês estão vendo aí no esquema. Então, eles pegaram, e estudando o sangue desse macaco, né, que é um macaco da espécie rhesus, o que eles fizeram? Eles pegaram o sangue do macaco e injetaram em um coelho. Quando eles injetaram no coelho, eles perceberam que o sangue do coelho criou-se tipo um soro, né? Criou-se anticorpos no sangue desse coelho. E esses anticorpos, né, que foram criados, esses anticorpos que eles foram criados foram chamados de anticorpos anti-RH, tá? Então, a partir disso, eles extraíram o soro do coelho com anti-RH. E a partir desse soro anti-RH, eles puderam fazer as testagens em humanos. E a partir daí, o que eles verificaram? Que quando ele injetou esse soro anti-RH produzido no coelho, devido ao sangue do macaco, o que eles verificaram? Que 85% de humanos houve uma aglutinação. Lembra o que é aglutinação? A aglutinação é quando o sangue tipo coalha, falando numa linguagem mais popular. Há uma espécie de glândulos no sangue. O sangue há um coalhamento desse sangue, tá? Então, isso é o que chama-se aglutinação. Então, quando ele aplicou esse soro em algumas pessoas da espécie humana, o que aconteceu? Que 85% dos indivíduos, o sangue aglutinou, tá? Aglutinou porque é como se o sangue, gente, não reconhecesse essa substância anti-RH. Então, quando não se reconhece uma determinada substância, o corpo reage a isso, tá? Já em outras pessoas, verificou que não houve aglutinação, ou seja, o sangue continuou normalmente, né? E estes apenas 15%. Então, eles verificaram que 85% das pessoas que foram adicionadas esse soro, o sangue aglutinou e eles foram considerados RH positivas.
Já os outros 15%, tá? Eles foram considerados RH negativo. Então, a partir daí é que a gente teve a determinação do fator RH. Quando o sangue aglutina, então que tipo sanguíneo é? Positivo. Quando o sangue não aglutina, que tipo sanguíneo é? Negativo. Tá? Vamos à frente. Então, o fator RH é um caráter mendeliano dominante, tá? Então, por exemplo, quem tem o fator RH positivo, ele é considerado dominante. Então, os genótipos aqui vai ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Então, se ele é dominante, ele pode ser homozigoto, tá? E heterozigoto, ele tem as duas formas. Quem é o homozigoto? Rzão, Rzinho, os dois genes iguais. Quem é heterozigoto? É o Rzão, Rzinho, que tem os dois genes diferentes. Certo, pessoal? E quem é RH negativo, ele é recessivo, ele só é Rzinho, Rzinho. Então, geneticamente é só isso, o fator RH, tá? O positivo é o dominante e o negativo é o recessivo. E fazer os cruzamentos disso aqui é muito simples, é muito fácil. Vamos à seguinte. Certo. E aí a questão de quem doa, quem recebe, tá? Então aqui tem um esquemazinho já falando dos grupos sanguíneos e do fator RH. Então veja só, ó, quem tem sangue do tipo, deixa eu pegar aqui o pincel, quem tem sangue do tipo O negativo, ele doa para todos os tipos sanguíneos, tá, gente? Então, quem é O negativo, ele é o doador universal. Ele doa para todos os tipos sanguíneos, tanto positivos quanto negativos, tá? Quem é O positivo, ele vai doar, para todos os tipos fatores positivos. Então, aqui, por exemplo, quem é O positivo, ele vai doar para todos os tipos sanguíneos, desde que sejam positivos. Ele não pode doar para o negativo, porque se ele doar, quem for positivo e doar para o negativo, aí vai acontecer aquele processo de aglutinação, E aí isso não pode acontecer, tá? Ó, quem é A negativo, ele pode doar o A negativo, o A positivo, o AB negativo e o AB positivo. Lembrando, gente, lá na questão dos grupos sanguíneos, que quem é o doador universal é o O. E quem é o receptor universal é o AB. Então, lembra lá que nos grupos sanguíneos, quem vai receber de todos os tipos sanguíneos é o AB. Quem vai doar para todos os tipos sanguíneos é o O, tá? Aqui no caso dos fatores, o negativo, ele vai poder doar para positivo para negativo. Só que o positivo, ele só doa para o positivo, ele não pode doar para o negativo, tá, gente? Então, aqui falando, simplificando esse esquema aí, tá? Vamos adiante. Aí aqui tem uma brincadeira, Vamos ver se a gente consegue observar esse diálogo aqui. Então, aqui tem um bonequinho representando o RH positivo, ele diz assim: olá, RH negativo, vem aqui e me dá um abraço. E o RH negativo responde: você está maluco? Não chegue perto de mim. Então, veja só, eu quero que vocês descubram o porquê disso aí, tá? Lá nos comentários, depois que vocês assistirem a aula, eu vou pedir para que vocês façam os comentários e dentro desses comentários eu quero que vocês me digam o porquê. Por que desse diálogo aí? Por que o negativo não pode, supostamente, abraçar o positivo? Então, me diga aí dentro do que eu já expliquei de fator RH, tá? Vamos adiante. Certo.
Então, aqui é o que eu já falei, né? Quando a pessoa é positiva, é RH positivo, e recebe o soro anti-RH, o sangue dele vai aglutinar, tá? Então, se aglutinou, que tipo sanguíneo é? Positivo. E quando a pessoa tem um sangue negativo e recebe o soro anti-RH, o que vai acontecer? Não vai aglutinar. E quando não aglutina, que tipo sanguíneo é? Negativo. Aí, pessoal, quando a gente estuda o fator RH, nós nunca podemos deixar de falar disso que pode acontecer com mulheres grávidas, preste atenção, mulheres grávidas que esperam um feto, esperam um bebê que tenha o sangue positivo e ela, no caso a mãe, tem o sangue negativo. Então preste atenção. Quando a mãe tem o sangue do tipo negativo e espera um filho do sangue positivo, esse feto, é claro, se não tiver os devidos cuidados, ele pode desenvolver uma doença chamada eristoblastose fetal. Aí nós vamos saber o porquê que isso pode acontecer. Vamos lá. Então, o que é a eristoblastose fetal? Tá? A eristoblastose fetal, turma, é a doença hemolítica do recém-nascido. Em qual situação que isso pode acontecer? Como eu já falei, quando a mulher é negativa, ela casa com um homem positivo, consequentemente ela poderá ter filhos positivos, certo? Aí, pessoal, o que pode acontecer? Durante o parto, o sangue do feto pode entrar em contato com o sangue da mãe. E a mãe, ela tem soro negativo, ela tem o sangue negativo. Então, quando o sangue positivo entra em contato com o sangue da mãe que é negativo, o sangue da mãe começa a produzir anticorpos anti-RH, tá? Ela começa a produzir anticorpos, porque é como se o sangue dela não reconhecesse a substância que está no sangue do feto, que é positivo, tá, pessoal? Então, quando na primeira gravidez, pode ser que não aconteça nenhum problema, mas a partir das próximas gestações, se ela ficar grávida de um feto positivo novamente, e esse sangue do feto entrar em contato com o sangue da mãe, ela já vai estar sensibilizada e o sangue dela vai começar a produzir mais anticorpos, né? E aí, gente, esses anticorpos, ele pode entrar na corrente sanguínea do bebê, pode entrar em contato com o feto e esse anticorpo anti-B pode destruir as hemácias do feto, viu? Então, isso pode acontecer, tá? Então, aqui, forma-se no organismo materno o anti-RH, né? Porque o sangue do feto entra em contato com o sangue da mãe, isso pode acontecer. Crianças de partos subsequentes do grupo RH positivo podem apresentar sérios problemas, né? Os anticorpos produzidos na gestação anterior pode atingir o sangue do feto e provocar a destruição de suas hemácias. Então, na primeira gestação, pode ser que não tenha nenhum problema, mas a partir das próximas gestações, como ela vai estar sensibilizada, o corpo dela vai começar a produzir mais anticorpos anti-RH. E esses anticorpos anti-RH entrando em contato com o sangue do feto, vai destruir as hemácias do feto, tá? E aí pode ter vários problemas.
tá? E aqui tá um esquema mostrando o que eu já expliquei. Vamos aqui adiante. Ó, nesse outro esquema, mulher negativa, espera o filho positivo, passagem das hemácias fetais para o sangue da mãe, tá? Então, o sangue do filho entra em contato com o sangue da mãe. Aí, o que vai acontecer? A mãe é aqui, deixa eu pegar aqui o pincel novamente. O organismo materno fabrica anticorpos anti-RH, porque isso é natural acontecer. Aí, isso aqui no primeiro parto. Na segunda gravidez, o que vai acontecer? Se ela novamente esperar um outro filho positivo, né, a mulher sensibilizada produz muitos anticorpos anti-RH. Esses anticorpos entram na circulação fetal, isso pode acontecer no cordão umbilical, né? E esses anticorpos anti-RH começam a destruir as hemácias do feto, né? E esse feto ele pode ter problemas, ó. Problemas apresentados pelas crianças que desenvolvem a eristoblastose fetal. Ele pode morrer, tá? O feto pode morrer, morte intrauterina, morte logo após o parto. Se ele nascer, ele vai nascer com anemia grave. A criança pode nascer surda, pode nascer com deficiências mentais, pode nascer com o que a gente chama de icterícia, que é como se a pele do bebê fosse uma pele amarelada, tá? Devido à destruição das hemácias nesse feto. E ela vai ter problemas hepáticos, né? Que é problemas no fígado. Então, essa criança ela pode acarretar aí série de problemas por conta disso. Mas no pré-natal, pessoal, quando a mulher ela faz todo o acompanhamento pré-natal, né, os médicos, né, a pessoa que está acompanhando, a obstetra, ela já vai estar por dentro de tudo isso, né? Por isso que nos primeiros exames que a grávida faz, ela já é testada, né, para saber qual o fator dela, para se, por exemplo, acontecer isso, o médico poder evitar esse tipo de coisa, tá bom? Aí o controle, né? Como é que pode evitar o risco, né? Quando houver esse caso. Aí o médico ele pode fazer uma cesariana. Eita, deixa eu tirar essa tela aqui, pessoal. Certo, saiu. Então, ai, meu pai, agora não sai. A tela agora não quer sair de jeito nenhum. Sim, então o médico, ele pode compartilhar, ele pode fazer um parto cesariano, tá? Pode fazer um parto cesariano, aborto ou transfusão de sangue logo após o parto. E utilizar anticorpos incompletos, ou seja, pode injetar nessa mãe anticorpos que evitem que os anticorpos da mãe, né, ataquem as hemácias do bebê. Ok, pessoal, então nós finalizamos aí a aula sobre fator RH. Para você fazer um cruzamento é muito simples, tá, gente? Os cruzamentos, por exemplo, se a pessoa for positiva, né? Positiva, então ela vai poder ser ou Rzão, Rzão. Aí casa-se com a pessoa negativa, Rzinho, Rzinho. Então, qual a possibilidade, os fatores dos filhos? Então, você vai fazer esse cruzamento aqui, ó. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Aqui vai dar, no caso, tudo Rzão, Rzinho. Então, todos os filhos, no caso desse cruzamento aqui, vai ser tudo positivo, tá? Porque o sangue positivo é o sangue dominante, né? O negativo, ele é recessivo.
tá? Depois a gente vai treinar esses exercícios para que vocês possam compreender bem como é que vai fazer isso aí, tá? Então, faça os comentários lá no Classroom, né? Você pode fazer o comentário sobre todo o vídeo, comentando aquilo que eu deixei em aberto para vocês, né? Por que o sangue positivo não pode chegar perto do negativo. Então, vocês vão explicar isso aí direitinho, porque eu expliquei durante todo o vídeo, tá, pessoal? Então, por hoje é só. Até mais.